Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje, dia 15/8/2021, estamos então dando início aí à sétima lição, onde nós estamos aprendendo aí sobre a doutrina de Deus, e dentro da doutrina de Deus nós vamos falar hoje do atributo salvador, né? E o texto bíblico é Romanos, capítulo 8 e capítulo 9. O texto áureo é Efésios 2, 8 e 9, né? Então, essa lição é uma lição bem rica, né? E o autor aqui da revista Compromisso, ele traz para nós aqui muitos exemplos, né, que vai nos ajudar aí a entender, a compreender melhor sobre esse atributo de Deus. Lá então, Efésios, no capítulo 8, versículo 2, 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar. Pai de amor, Pai de bondade, Pai da eternidade, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, Pai, de podermos servir ao Senhor, Pai, de poder ter a Tua palavra, Deus querido, que nos enriquece, Deus, a cada dia nossa vida espiritual, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Deus querido, esse estudo, abençoar cada pessoa, Pai querido, que participar desse estudo, Senhor Deus, onde nós vamos falar da salvação de Cristo, a salvação do Senhor através de Cristo, Pai. Esse atributo maravilhoso, Deus. E ao Senhor seja toda a honra e toda a glória. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, as provisões da salvação de Deus, né? Está lá em Romanos 8, de 1 a 17, como eu falei, né? Tamanha salvação não pode ser circunstancial, pois Deus mesmo faz a ação de salvar por meio de seu Filho, né? Jesus Cristo. Então, ou seja, o Senhor Deus intervém na história dos homens, tornando-se um deles, para cumprir completamente a lei. Ou seja, através de Jesus Cristo, o Senhor Deus providenciou a salvação ao ser humano. E dentre estas provisões está o sacrifício perfeito, um ato de justiça, uma nova vida, uma vida marcada por vida e paz, uma vida no Espírito. Uma vida no Espírito nos dá uma filiação divina e Ele nos faz seus herdeiros e co-herdeiros de Cristo, né? Ou seja, o sacrifício perfeito, então, é a salvação, pelo sacrifício de Cristo, uma vez para sempre, né? João Batista viu Jesus e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João, né, no capítulo 1, versículo 29. Um ato de justiça pleno. No verso 4, a justiça foi satisfeita plenamente pelo homem. Perdão, irmãos, a justiça foi satisfeita plenamente em Jesus, né? Ou seja, Deus não ignorou os pecados, nem os considerou errinhos. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Terceiro, uma nova vida, lá no verso 5. A ação divina promove um novo estilo de vida marcado por valores e princípios espirituais. Uma vida carnal não poderá discernir as coisas espirituais. Tem 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Ou seja, nós só podemos entender, irmãos, das coisas espirituais se a gente viver uma vida espiritual, né? Uma nova vida em Cristo. Uma vida marcada por vida e paz. Lá no verso 6, somente Jesus na vida do homem, né, para produzir nele e por ele vida e paz. Em Cristo experimentaremos pela vida plena, né? Em João 10, 10. E também experimentaremos uma paz celestial em João 14,
27, né? Então, para vivermos uma vida plena e uma vida em paz e uma vida celestial, somente através de Jesus Cristo. Uma vida no Espírito. É impossível ter uma vida cristã autêntica sem a ação direta do Espírito Santo. Seu domínio sobre nós nos faz triunfar sobre nossa natureza pecaminosa. Gálatas 5:25. Então, uma vez que nós andamos com Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e a partir daí a gente começa a ter discernimento, entendimento, né, sobre a vontade de Deus e os desejos de Deus, né? E a nossa vida começa a ser transformada, e nós, então, em Cristo nos tornamos um testemunho, né? Podemos ser testemunhos bons, mas também, se não nos cuidarmos, podemos dar maus testemunhos àqueles que estão à nossa volta. Para isso é preciso ver uma vida no Espírito. E ainda dentro desse atributo, uma vida no Espírito nos dá uma filiação divina. O que significa filiação divina? O Espírito Santo põe seu selo quando aceitamos Cristo e nos outorga a filiação com Deus. Está em 2 Coríntios 1:22. Ou seja, nós deixamos de ser criatura ou criação de Deus e passamos a ser filho de Deus, co-herdeiros com Cristo na glória celestial. No capítulo, no 7, ele nos faz então seus herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Está lá no versículo 17 do capítulo 8. A ação de Deus tem como principal desfecho a eternidade. Somos herdeiros não das coisas materiais, mas das celestiais, em Colossenses 3:1. Reparem que toda esse sistema aqui que fazem parte, da salvação, que fazem parte dos atributos de Deus, todos eles vêm reforçados com um versículo aí que nos ajuda na compreensão daquilo que a gente está estudando. E a salvação de Deus nos enche de esperança. Em Romanos 8, 18 a 30. A esperança na Bíblia está além de uma mera expectativa. A esperança que norteia o coração do salvo é a doce convicção de algo real, que ainda não está pleno, por apenas uma questão de tempo. Ou seja, é uma ação de Deus em nós, e se você não tem essa esperança nenhuma, definição poderá ajudar nesse momento. Ou seja, se nós não temos esperança em Cristo, nenhuma definição sobre de quem é Deus, de quem o que significa o atributo de Deus, o que é a salvação, vai nos ajudar na nossa vida, irmãos. Para isso é necessário a gente então ter essa compreensão de quem é Deus, e o que Ele fez por nós, e qual era o seu plano, de quando Ele entregou Jesus Cristo ali na cruz do Calvário para nos salvar. Então, quando Paulo afirma que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória do porvir, no verso 18, ele usa a palavra grega, iogizomai, que quer dizer entender, concluir com convicção, ainda não realizou plenamente, por isso aguardamos, no versículo 25. Então, Paulo declara que todas as coisas concorrem para o nosso bem. Tudo aquilo que acontece conosco, que já estamos em Cristo Jesus, já nos entregamos a nossa vida a Ele, concorre para o nosso bem. Paulo ensina-nos também sobre esperança, pois até mesmo as tragédias ou benesses do dia a dia contribuirão para a nossa vida. Isso não tem a ver com teologia da prosperidade, nem de bem material, mas com aperfeiçoamento do caráter de Cristo em nós. Ou seja, não estamos aqui para nos dar bem no mundo. Afinal, nós somos forasteiros neste mundo, irmãos. Então, salvação de Deus nos enche de esperança. E quem é essa esperança? Cristo Jesus. Cristo transforma. Cristo nos faz novas pessoas. Cristo nos dá vida nova.
Em Cristo nós podemos ter esperança de uma vida segura através da salvação. Então a salvação de Deus, ela também nos dá segurança, como eu falei. A salvação então é um ato amparado unicamente pela graça e misericórdia divina e não tem a ver com meritocracia humana ou ritos religiosos. A segurança da salvação é um fato à medida que cremos, ela é uma obra exclusiva de Deus. Ou seja, ninguém pode salvar a si mesmo, né? Eu não posso me salvar. Cada um de nós não podemos nos salvar, né? Ninguém pode se salvar. Somente Cristo, somente passando ali pela cruz do Calvário, reconhecendo Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, nós poderemos adquirir para nós a salvação. A segurança da salvação, então, é um fato à medida que cremos que ela é uma obra exclusiva de Deus. Certa vez, né, perguntaram ao Dr. Russell Shedd: é possível perder a salvação? Ele falou dessa forma a resposta: bom, isso depende de quem te salvou. Se foi Cristo quem te salvou, então é impossível perder a salvação. Lá em João, no capítulo 10, 28, né, Paulo aponta então algumas razões para nós termos essa segurança em Cristo, né? Primeiro, Deus decidiu por nós. A salvação pode ser até um desejo humano, mas jamais um ato do homem. Deus é por nós, né? Ele decidiu em nosso favor. Foi Ele e não nós que nos fez dele, no Salmo 100, no versículo 3. Deus entregou o seu Filho por nós. Lá no versículo 32, do capítulo 8, o preço foi muito alto para que a salvação dependesse do homem. O entregou por todos nós, para que ela fosse um fato e não algo sazonal, né? Ou seja, não fosse nada por acaso. Está lá em João, no capítulo 3, versículo 17 também, nos confirma isso. Deus nos dará com ele todas as coisas. A salvação não é um mero conceito religioso, ela nos concede paz, vida plena, esperança, fé, perseverança e a eternidade com Ele. Em 1 João, capítulo 3, no versículo 2. Deus nos justifica. A justificação foi feita por Cristo na cruz, né? Deus quem justifica. A justiça foi satisfeita plenamente. Romanos 3, 26. Então, justificação é algo que como se é validação daquilo que Jesus fez por nós, irmãos. Então, Jesus morreu na cruz por mim e por você. E tudo que nós fizemos no passado foi justificado por Cristo. Cristo também intercede por nós. O Cordeiro de Deus que anulou os efeitos do pecado é o nosso advogado, que também intercede por nós. 1 João, capítulo 2, versículo 1, né? Então, quando nós aí estamos passando por situações complicadas, situações difíceis, né? Nós recorremos a quem? A Cristo. Por isso a Bíblia fala que nós temos que orar em nome de Jesus, que é o nome mais poderoso que existe, né? Onde a Bíblia diz que toda língua confessará esse nome e todo joelho se dobrará diante desse nome, e é através desse nome que nós clamamos. Por isso é que nós, nas nossas orações, nós sempre afirmamos em nome de Jesus. Nada nos separará do amor de Deus. Então, Deus nos ama. Não há nada ou alguém que anule seu amor pelos homens perdidos. Das maravilhas é sempre a maior. 1 João 4, 10. Né?
E lá no versículo 37 do capítulo 8, Deus nos fez mais que vencedores. Somos vencedores nos méritos de Jesus. Mais que vencedores, vencemos o que jamais poderíamos vencer, a morte pelo pecado. 1 Coríntios 15, 57, irmãos. Então, quando nós cremos e nós apegamos essa palavra, nós sabemos que nem a morte ela nos separará do amor de Deus. E em Cristo nós somos mais do que vencedores, irmãos. Nós vencemos a morte espiritual, né? Aqui está falando das coisas discernentes ao espírito. Lá no versículo 37 ainda, Deus nos amou. Então o amor de Deus perpassa o sentimento, ele é pragmático. Em amor, ele se tornou filho dos homens para que os homens se tornassem filhos de Deus, né? Veja essa transição, então, o plano de Deus é perfeito, né? Em amor, Jesus Cristo se fez carne, tornando-se filho de homens, né? Para que nós, seres humanos, pudéssemos nos tornar filhos de Deus, né? E através de um preço de cruz, um preço muito alto que Jesus pagou na cruz do Calvário por mim e por você. Então a salvação também é um ato exclusivo de Deus. Deus não nos salva porque somos bons, somos maravilhosos, mas porque Ele é bom e maravilhoso. Então Paulo inicia seu discurso para argumentar a respeito da salvação com um tom de esclarecimento solene. Ele fala assim lá no versículo 1, digo a verdade em Cristo, não minto. Então, ou seja, não é por mim, pelo meu mérito, irmão, que eu sou salvo. Não é porque o irmão é bonzinho. Não, irmãos, nós somos salvos pela graça, né? É um dom gratuito de Deus, né? Lá em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, ser judeu não torna ninguém apto para a salvação, né? O fato de Paulo ser um autêntico israelita não o fez salvo. Ou seja, os ritos, as leis, as alianças, as promessas e patriarcas são insuficientes à salvação. Não há nenhum outro meio que o homem possa ser salvo, a não ser por meio da cruz, por meio de Cristo, né? A salvação, então, é um ato milagroso de Deus. Assim como a gestação de Isaac foi um milagre divino, a salvação na vida dos pecadores também. Lá no versículo 9 do capítulo 9 de Romanos. A salvação é um dom de Deus e as obras dos homens são insuficientes, né? No texto, Paulo cita os gêmeos Jacó e Esaú, antes de nascerem ou praticarem o bem ou o mal. Bom, quem conhece a história de Jacó e Esaú, né? E Esaú, seu irmão, né? Eles tiveram muitos conflitos mesmo, né? Enganações, mentiras, perseguições, né? Mas Deus, para que o plano chegasse até ele, o plano da salvação chegasse até eles, foi necessário aí a obra de Deus, né, na vida de Jacó, ele passando por grandes lutas, grandes tribulações, e no final da história ali ele tem um reencontro com seu irmão, né, onde ambos se perdoam. Laços de parentesco, também de sangue, não garantem a salvação, né? Mesmo sendo da linhagem de Abraão, os edomitas, descendentes de Esaú, foram vizinhos perversos de Israel. E Deus abençoou Jacó, né? Israel, está lá no versículo 13. Então, não é a salvação aqui, está bem claro que a salvação é individual, irmão. Ou seja, um pastor não pode salvar a sua ovelha.
Ele pode conduzir a sua ovelha, isso é fato, né? Mas ele não salva a ovelha. Da mesma forma que o irmão também que está discipulando alguém não pode salvar ninguém, né? Somente a salvação é realizada somente por Cristo Jesus e passa ali pelo arrependimento, passa pela mudança de vida e transformação da vida, né? E crer na palavra de Deus. A salvação, então, ela redunda na glorificação de Deus, né? Ela promove venturas aos pecadores, mas exalta o autor da salvação e não o objeto dela. Então, o autor da salvação, Cristo Jesus, que deve ser exaltado. A vontade de Deus faz da salvação um fato. Apenas a vontade do onipotente Deus para fazer de mortais herdeiros seus co-herdeiros de Cristo, né? Ou seja, Deus nos amou de uma forma, né, tão grandiosa, irmãos, que Ele criou um plano ali para que nós nos tornássemos co-herdeiros de Cristo, não por meritocracia, sabe? Mas pela graça de Cristo. A salvação não cabe na razão humana. Os desígnios de Deus são inescrutáveis. O plano, a execução e finalização da salvação é inteiramente divino, ou seja, nada foi feito por mão de homem, nem projeto de homem, somente por mão divina. A salvação não nos faz povo amado do Senhor. A salvação nos faz povo amado do Senhor, né? Então os rebelados e transgressores são pela graça seus filhos amados, lá no versículo 26. A salvação dos pecadores preservou Israel. Deus cumprirá seus planos apesar dos homens. Deus amou o mundo de tal maneira que preservou Israel. Está lá no versículo 29 do capítulo 9. A salvação é um ato de justiça pela fé. A justiça dos homens não passa de trapos de imundícia. A salvação é fundamentada na justiça divina e não na dos homens. O que seria de nós se a gente dependesse de homem, né, irmãos? Para nos salvar, né? A gente estava lascado, né? Todos nós éramos condenados. Até que o plano de Deus, Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, nos deu nova esperança. A salvação de Deus e suas benesses, né? Então Paulo também, lá no versículo, lá em Efésios 2, de 1 a 10, ele vai apresentar, vai dizer assim, ó: e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então a salvação de Deus e suas benesses. Efésios 2, de 1 a 10. Paulo apresenta as duas grandes verdades centrais do Evangelho, né? Quão pecadores somos e quão amoroso é Deus. Essas são as duas grandes verdades que há na palavra, né? A união dessas duas verdades produz a salvação pela graça divina. Então Paulo vai argumentar ali na 2, 3, éramos por natureza filhos da ira, porém Deus nos tratou com, né, primeiro, riqueza de sua misericórdia. Nosso estilo de vida era assinte à santidade de Deus. A sua misericórdia é a verdadeira razão de não sermos consumidos, né? Lamentações 3, 22. Ou seja, nós não somos consumidos pela misericórdia de Deus.
grande amor. A ação de Deus benfaceja pelos pecadores é justificada apenas pelo seu grande amor. A morte de Jesus é a prova desse amor. Romanos 5, no verso 8. Então Deus nos tratou também com vida com Cristo. Jesus é o pão da vida, água da vida, ressurreição e vida. Veio para termos vida em abundância. Está lá em João 10, 10. Deus nos tratou com lugares celestiais. A salvação pela graça mediante a fé em Cristo nos outorga uma grande dádiva. Não tem a ver com bênção do mundo aqui, mas com lugares celestiais. Lá em Filipenses 3, 20 e 21. O apóstolo Paulo, então, elucida para os seus leitores a fonte da salvação. Para a gente finalizar aqui, irmão, o pronome demonstrativo. Isto não é referente à fé nem à graça, mas à salvação. As boas obras não salvam, mas são o fruto natural de quem já é salvo. Está lá em Romanos 9, versículo 10, Efésios 9, versículo 10. Eu queria encerrar aqui, irmãos, agradecendo a Deus pela vida de cada um. Que Deus abençoe, que a gente possa aí compartilhar dessa graça maravilhosa em Cristo Jesus que nós recebemos, da salvação. E queria fazer aqui uma reflexão. A salvação, então, é um novo estilo de vida. Você já disse sim a esse estilo de vida? Tem buscado viver os valores e princípios espirituais? Porque é isso que importa. É impossível termos uma vida cristã autêntica sem ação direta do Espírito Santo. Você concorda com isso? Que Deus abençoe. Um ótimo estudo a todos aí. Que Deus proteja sua casa, o seu lar, sua vida. Uma ótima semana. Em nome do Senhor Jesus. Amém.